Evangelho segundo Mateus, capítulo 21. Quando Jesus se aproximava de Jerusalém e chegou a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, então enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide ao povoado que está diante de vós. Logo encontrareis uma jumenta amarrada e um jumentinho com ela. Desamarrai-os e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei: O Senhor precisa deles, e imediatamente os deixará. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado numa jumenta, e num jumentinho, filho de animal de carga. Os discípulos foram e fizeram como Jesus lhes havia ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles suas vestes, e Jesus sentou-se sobre elas. Uma grande multidão estendia suas vestes pelo caminho. Outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pela estrada. As multidões que iam à frente e as que seguiam atrás clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Quando entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada, dizendo: Quem é este? E as multidões respondiam: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformais em covil de ladrões. Aproximaram-se dele, no templo, cegos e coxos, e Jesus os curou. Vendo os chefes dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que ele fazia e as crianças que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe disseram: Ouves o que estes dizem? Jesus respondeu: Sim, nunca lestes: Da boca das crianças e dos que ainda mamam preparaste o louvor? E deixando-os saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. De manhã, ao voltar para a cidade, sentiu fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou senão folhas. Então disse à figueira: Jamais nasça fruto de ti por toda a eternidade. E imediatamente a figueira secou. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e disseram: Como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu-lhes: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não fareis somente o que foi feito à figueira, mas mesmo que digais a este monte: Ergue-te e lança-te ao mar, assim acontecerá. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Quando Jesus entrou no templo e ensinava, aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade? Jesus respondeu: Também eu vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Eles refletiam entre si: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que então não acreditastes nele? Mas se dissermos dos homens, tememos a multidão, pois todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E ele lhes disse: Nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Não quero. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao segundo, disse o mesmo. Este respondeu: Vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Eles responderam: O primeiro. Jesus lhes disse: Em verdade vos digo, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Pois João veio a vós no caminho da justiça, e não acreditastes nele, mas os cobradores de impostos e as prostitutas acreditaram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer nele. Escutai outra parábola. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar, construiu uma torre, arrendou a agricultores e partiu para longe.
Quando chegou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos agricultores para receber os frutos da vinha. Os agricultores, porém, agarraram os servos. A um espancaram, a outro mataram e a outro apedrejaram. Enviou novamente outros servos em maior número e fizeram com eles o mesmo. Por fim, enviou-lhe seu próprio filho, dizendo: respeitarão meu filho. Mas os agricultores, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e fiquemos com sua herança. E, agarrando-o, lançaram-no para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, o que fará aqueles agricultores? Eles responderam: dará morte terrível a esses maus e arrendará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo devido. Jesus lhes disse: nunca lestes nas Escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que produza seus frutos. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será esmagado. Ouvindo suas parábolas, os chefes dos sacerdotes e os fariseus compreenderam que falava deles. E, querendo prendê-lo, tiveram medo das multidões, pois estas o consideravam profeta. Comentário patrístico selecionado. São João Crisóstomo, obra Homilias sobre o Evangelho de São Mateus. Homilias 6:18, especialmente. Leitura patrística de Mateus, capítulo 21. Entrada messiânica, purificação do templo, figueira estéril e parábolas do reino. 1. A entrada de Cristo em Jerusalém, o rei manso e verdadeiro. São João Crisóstomo observa que Cristo entra em Jerusalém não como conquistador terreno, mas como rei espiritual, cumprindo deliberadamente a profecia de Zacarias. Open quote. Ele não entra montado em cavalo de guerra, mas em jumenta, para ensinar desde o início que seu reino não é de violência, mas de mansidão. Homilia 6 sobre Mateus. Para o Crisóstomo, o gesto é pedagógico e teológico. O jumentinho simboliza os gentios, ainda não submetidos à lei. A jumenta, já domada, representa Israel. Cristo senta-se sobre ambos, indicando que um só Senhor governa judeus e gentios reunidos em um único povo. Sentido espiritual. O verdadeiro Messias não conquista pela força, mas atrai pela humildade. A mansidão de Cristo revela a natureza do reino de Deus, interior, transformador, eterno. Hosana, nos lábios das crianças, a fé que precede a razão orgulhosa. Quando as crianças clamam no templo e os chefes se indignam, São João Crisóstomo vê aqui um juízo silencioso. Open quote. Os doutores da lei se calam e os pequenos proclamam. Aqueles que se julgavam sábios se escandalizam. Os simples reconhecem o Senhor. Close quote. Ele explica que Deus esconde os mistérios aos soberbos e os revela aos humildes, antecipando aquilo que Jesus já havia ensinado. As crianças não compreendem com conceitos, mas reconhecem com o coração aberto. Aplicação espiritual. A fé não nasce apenas do saber, mas da docilidade interior. Quem se fecha na própria autoridade perde a visão do Messias presente. 3. A purificação do templo. Zelo divino, não violência humana. Sobre a expulsão dos vendedores, São João Crisóstomo insiste que Cristo age com autoridade divina, não com ira desordenada. Open quote. Ele não destrói o templo, mas o purifica. Não rejeita o culto, mas o resgata da corrupção. Close quote. O problema, segundo o padre da igreja, não era o comércio em si, mas a profanação do sagrado. O templo havia deixado de ser lugar de oração para tornar-se instrumento de ganho. Leitura espiritual. O templo também simboliza a alma humana. Quando a oração é substituída por interesses, a presença de Deus é abafada. A figueira estéril. Advertência, não vingança. São João Crisóstomo esclarece que Cristo não amaldiçoa por ira, mas ensina por sinal. Open quote. Ele não pune a árvore por não dar fruto, mas mostra, por meio dela, o juízo que espera aqueles que ostentam folhas de piedade sem obras. Close quote. A figueira representa Israel que possuía a lei, mas não produziu os frutos da justiça. Dimensão espiritual. Não basta aparência religiosa. Deus espera frutos concretos de conversão, caridade e obediência. 5. Os 2 filhos e os vinhateiros homicidas. O reino dado aos que obedecem.
Para São João Crisóstomo, as parábolas finais são um resumo dramático da história da salvação. Os profetas foram enviados e rejeitados. O filho foi morto fora da vinha. O reino é confiado àqueles que produzem frutos. Open quote. Não é a promessa que salva, mas a obediência, não a palavra, mas a obra. Close quote. Ensino central. A pertença ao reino não é automática. Ela exige resposta, conversão e perseverança. Síntese patrística do capítulo 21. Segundo São João Crisóstomo, Mateus 21 revela um Messias humilde, não político. Um culto purificado, não comercial. Uma fé simples, superior ao orgulho religioso. Um reino confiado aos que dão fruto, não aos que apenas prometem. Comentário final para audiolivro. Síntese meditativa, open quote. Cristo entra manso, purifica com zelo, adverte com sinais e chama à conversão com amor severo. O reino não pertence aos que dizem Senhor, mas aos que fazem a vontade do Pai. Close quote. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.